Isso que fizeram com o Ciro Gomes hoje é mais um alerta na nossa democracia em perigo. Depois de 2018, não dá mais para aceitar o uso eleitoral do aparato policial e judicial. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo. Quando eu abri o noticiário de manhã e vi a operação da Polícia Federal em cima do Ciro Gomes, como quase todo mundo eu pensei, pô, sério? Uma investigação aberta em 2017 sobre um estádio da Copa, motivando uma operação estilo Lava Jato com busca e apreensão na casa de um pré-candidato que detona o presidente da República? Eu botei esse questionamento no Twitter e um monte de gente veio pra cima, inclusive perguntando: Bolsonaro ganha o que com isso? O voto do Ciro, se alguém se desencantar com o Ciro, vai pro Lula ou pro Moro. Esse tipo de leitura. Mas a vantagem de só ter tempo para gravar no final do dia é que a gente acaba tendo uma panorâmica do noticiário. Que a Polícia Federal está aparelhada, é óbvio. A origem, inclusive, da maior crise entre o ex-ministro Sérgio Moro e o Bolsonaro teria sido o explícito, o confessado interesse do presidente em ter controle sobre a PF. Até hoje, a pauta política do governo está pautando nomeações e afastamentos dentro da polícia. Isso é indiscutível e os exemplos estão no noticiário. Agora, no meio da tarde, a cúpula da Polícia Federal, percebendo o óbvio aspecto midiático da ação, proibiu o delegado responsável lá em Fortaleza de dar entrevista coletiva sobre o caso. Na sua sessão painel, a Folha de São Paulo apurou isso. Internamente, delegados afirmam que se trata de um inquérito de 2017 aberto com base em acordos de colaboração fechados pela Procuradoria-Geral da República, que há ainda herança da Lava Jato no sentido de exageros nas medidas. Eles dizem que os pedidos de busca e apreensão são no modelo lavajatista, sendo midiáticos. Na opinião de parte da cúpula, como se trata de um caso que envolve políticos, poderiam ter sido realizadas outras medidas, como quebras de sigilo bancário e fiscal, antes da fase mais ostensiva. Isso é meio óbvio. E aí o bolsonarista pode estar me perguntando: se até a cúpula da PF impediu a coletiva, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Bom, aí é que tá, né? Se tem uma coisa que a gente, lamentavelmente, aprendeu com a Lava Jato, é que quando você deixa os mecanismos da justiça serem maculados pela preferência ideológica dos seus servidores, a justiça em si é esculachada, é deturpada, é abusada. Não é justiça. E já de manhã, os apoiadores do Ciro foram atrás de saber quem foi o juiz que autorizou a operação, quem é esse Sérgio Moro cearense que escolheu esse momento já quase eleitoral para trazer à tona denúncias antigas. Inclusive, em 2018, uma série de acusações contra o Ciro apareceram e depois desapareceram. E o que a militância apurou é que o juiz já se envolveu não em uma, mas em várias questões polêmicas. A maior delas aconteceu mês passado. Ele inocentou um cara que disse que o Holocausto nunca existiu e que os judeus causaram a peste negra e a Covid-19. Se isso não for crime de racismo, sinceramente eu não sei o que pode ser. A sentença em si é antissemita, porque não cabe negação do Holocausto em 2021. Ele, o juiz, ainda teve a coragem de comparar negação do Holocausto com a dúvida sobre se o homem pisou ou não na Lua, que é uma teoria conspiratória estúpida para qualquer um que estudar minimamente o assunto. E qual a base, o fundamento da sentença? A defesa da liberdade de expressão. Já ouviu esse discurso? Gente rasgando os livros de história, normalizando falas racistas, aceitando o preconceito sob a capa da liberdade de expressão? Então, tem um grupo ideológico no Brasil de hoje que abraça essa teoria. Tem um grupo ideológico no Brasil de hoje que tenta minar essa grande conquista das minorias, que é o direito de buscar compensação na justiça quando é agredida. Então, respondendo a pergunta que me fizeram, o que o Bolsonaro tem a ver com isso, eu respondo mais diretamente. Ele é o maior líder dessa facção. Ele tem o controle da Polícia Federal. Tem que ser muito inocente para achar que ele, Bolsonaro, que já falou com todas as letras, que não é um presidente banana,
que quer sim ser informado sobre as ações da PF, já falou, que tem sob o seu governo uma PF que é punida quando foge das suas pautas ideológicas. Isso hoje é tema de protestos declarados entre os delegados concursados. Enfim, tem que ser muito inocente para achar que esse presidente não sabia que a Polícia Federal estava prestes a invadir a casa do seu crítico e pré-candidato à presidência, Ciro Gomes. Isso para mim depende da matemática eleitoral. E se não for suficiente esse argumento, eu tenho outro. Essa visão de mundo de ultradireita, conservadora e persecutória, que é a base fanatizada do bolsonarismo hoje, independe de ordem superior para botar em prática as suas crenças. Isso, aliás, é um grande perigo. Como se a gente já não tivesse tantos problemas estruturais na política, no Estado, ganhamos mais esse. Essa turma vai ficar entranhada na máquina por muitos e muitos anos. Isso posto, Ciro Gomes, Cid Gomes e seus aliados lá no Ceará tem que estar acima da lei? Não, não é isso que eu estou pregando de forma nenhuma. Como eu nunca preguei que o Lula, o Aécio ou qualquer político estivesse. O que preocupa, e se você não aprendeu com a Lava Jato, não vai aprender mais, é o uso da justiça com fins políticos, não de combate à corrupção, não de fiscalização, não de investigação de roubo de dinheiro público. Ontem eu falei aqui sobre como deve ser difícil ser bolsonarista. Hoje eu tive mais um exemplo. Bolsonaro, para detonar o Sérgio Moro, citou a Vaza Jato, não a Lava Jato, a Vaza Jato, a operação do Intercept Brasil e um consórcio de veículos, como se fosse um trabalho jornalístico acima de qualquer suspeita. É um trabalho jornalístico consistente. Aquelas conversas pelo Telegram aconteceram e sujaram a Lava Jato. Mas quando o Moro estava no governo, quando o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, chegou a ser acusado de criar o tal pavão misterioso, lembra? Para desmoralizar a Vaza Jato, o Bolsonaro negava a veracidade daquele material. Negava. Hoje está tudo bastante escancarado. Bolsonaro acabou com a Lava Jato e anunciou isso com orgulho. Ele nunca disse isso criticando a Lava Jato. A desculpa cínica era de que não havia corrupção mais no governo. E hoje, para detonar o juiz parcial que transformou a operação em plataforma política pessoal e rouba parcela do eleitorado dele, Bolsonaro, o presidente confessa que sim, aquelas conversas eram legítimas. Dito isso, vale lembrar que nem as sentenças anuladas do Moro e nem o uso político de qualquer operação ligada à Lava Jato, como essa contra o Ciro, inocentam automaticamente o alvo. Todos são inocentes até prova em contrário, e a lei brasileira diz isso ainda de uma forma mais elástica, porque todos são inocentes até a condenação em todas as instâncias possíveis. Como no Brasil é super comum crime cometido por político prescrever e a justiça nunca ser feita, o que tem de culpado que envelhece e morre com status jurídico de inocente não está no gibi. E tem sim delação, denúncias sobre o uso do bom e velho Caixa 2 com dinheiro de empresa envolvendo o clã dos Gomes, como tem envolvendo o PT, o PSDB, o MDB, o PSDB. Caixa 2 era a regra, vamos ser realistas. Beneficiar a empresa com perdão de dívida, licitação fraudulenta, benefício fiscal e depois ganhar uma grana com isso, milhões de reais para a campanha, é o que sempre aconteceu. E eu vou estar errado em generalizar, mas vou estar sendo um passador de pano, diminuindo o alcance dessa prática que era enorme. Por isso é que eu estou de saco cheio desse discurso do me chamem de tudo menos corrupto. Eu já sublimei. Não estou condenando ninguém e nem me referindo ao Ciro, que fique claro. Mas se existem suspeitas contra ele e o Cid, que não haja esse sincronismo infame entre o calendário da justiça e o calendário eleitoral. Até para enterrar de vez qualquer suspeita, em benefício do candidato e de qualquer outro candidato. A gente viu isso acontecer com o próprio Ciro em 2018. A gente viu isso levar o Lula à prisão no momento estrategicamente pensado para ajudar a eleger o Bolsonaro. E eu não estou seguro de que o eleitor brasileiro é maduro o suficiente para perceber como ele é feito de otário. Antes que alguém comente dizendo isso, eu incluído, tá? Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante, se puder torne-se membro para me ajudar a produzir. Tem uma pandemia aí fora, se for sair use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.